Meus irmãos, você já recentemente pegou algumas fotos antigas para dar uma olhada? Esse tempo que a gente fica mais em casa, né? Ontem mesmo eu mandei umas fotos para um casal lá da igreja, não é? Umas fotos para mostrar algo a eles, e vi o dia do meu casamento, por exemplo, quando eu estava magrinho, né? Tão difícil voltar aquele peso, tem que fazer muita força. Só Jesus mesmo operando um milagre, algo sobrenatural da parte de Deus para voltar aquele peso que eu tinha há 22 anos atrás. Mas olhar fotos sempre é algo que nos remete a momentos, alguns alegres, alguns até tristes, né? Eu aproveitei, peguei ali algumas fotos, observei, às vezes, uma viagem que eu fiz, não é? Alguns momentos importantes, interessantes que eu tive na minha vida. Tenho certeza também que você já fez isso. Hoje em dia eles batem muitas fotos, não revelam mais nada. Na nossa época não, né? Eu e a grande parte dos irmãos aí, nós batíamos fotos, não tínhamos jeito, não sabia se ficou boa ou não, tinha que mandar revelar, né? Com aquele filme, e a gente guardava as fotos. E é tão bom a gente olhar, mas olhar fotos, de fato, transporta o nosso coração lá para aquele dia. E a gente lembra de algumas coisas, de algumas pessoas que estavam naquele lugar, algumas pessoas que fizeram parte daquele momento tão importante da vida da gente. Mas olhar fotos também, às vezes, traz momentos, lembranças ruins, às vezes de um momento, uma fase ruim do momento da vida, de uma situação de uma época que você gostaria que tivesse sido diferente na sua vida, que as coisas tivessem acontecido de uma outra forma, trazem, às vezes, lembranças às vezes pesadas ao coração. E olhando para trás, às vezes a gente olha para o presente e diz, algumas coisas já poderiam ter acontecido na minha vida, algumas coisas já poderiam ter mudado na minha vida, algumas coisas já poderiam ter tomado um novo rumo, já se passaram tantos anos e tantas coisas não mudaram, tantas coisas tomaram caminhos diferentes. Às vezes, para alguns, olhar fotos, parar um pouquinho e pensar no passado, fazer uma retrospectiva, traz mais lembranças, às vezes dos seus erros, das suas falhas, de um momento qual você se arrepende, que você gostaria de ter voltado atrás, mas não conseguiu. Criou expectativas que hoje a sua vida estaria de uma maneira diferente. Meus irmãos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, fala de pessoas que criaram expectativas, pessoas que sonharam, pessoas que vislumbraram um mundo diferente, uma realidade diferente. Fala daqueles dois homens que estavam indo a caminho de Emaús. A Bíblia fala que eles estavam desanimados, entristecidos, porque o coração deles, a mente deles estava na sexta-feira, no dia da morte do Senhor Jesus. A palavra de Deus não fala quem são esses homens, o Cleópas e o outro, não citam só que eles eram discípulos de Jesus, mas nós conhecemos bem ali aquele círculo em volta de Jesus e sabemos que alguns deles abandonaram suas profissões, né? Pedro, seus irmãos, Mateus, né, que trabalhava na coletoria, coletando impostos, e outros discípulos deixaram a sua vida, a sua realidade e começaram a seguir Jesus e abandonaram algumas coisas para trás. Criaram expectativas no coração, criaram sonhos, e de repente parece que uma nuvem negra foi estabelecida naqueles últimos dias, tudo já previsto por Jesus. Mas parece que eles não viam, eles viam tantas maravilhas, tantos milagres, tantas coisas, que eles não conseguiam entender qual era o plano de Deus, qual era o propósito de Deus, que era importante que o Cristo fosse crucificado e morresse para perdão dos seus próprios pecados deles. Mas no meio daqueles milagres, no meio de multiplicação de pães, os cegos enxergando, paralíticos andando, tantas coisas acontecendo, tantos milagres, eles não estavam dando ênfase ao que Jesus falava sobre aquele momento de dor. E o coração deles estava na sexta-feira. Nós vamos embora, estamos saindo de Jerusalém, estamos indo para Emaús, não é? Talvez buscando um novo começo, uma nova etapa, uma nova realidade para suas vidas, um novo dia, como é que vai ser? Talvez abandonando aquilo que Jesus tinha dito. Olha, é importante que vocês se reúnem, mantenham-se reunidos, que eu vou encontrar com vocês. Mas parece que nessas horas, não só o coração está fechado, mas os olhos também não conseguem enxergar nada. No momento da tristeza, no momento da dor, no momento do lamento, a gente não consegue perceber a ação de Jesus. E esse texto é muito claro, porque fala de Jesus se aproximando deles, e eles estão reconhecendo.
E Jesus perguntando, por que vocês estão tristes? Talvez seja uma pergunta para você hoje. Por que você está triste? Por que você está tão desanimado? Perdeu a esperança? Porque as coisas não mudaram? Talvez estivesse esperando que nesse momento da sua vida você já estaria numa outra etapa e as coisas não aconteceram como você sonhava. O interessante desse texto, meus irmãos, lá em Lucas 24, é que Jesus começa a caminhar com esses homens e pergunta por que eles estão tristes. Por que vocês estão tristes? Eles começam a falar, você não sabe das coisas. Lá Jesus o Nazareno, o profeta, poderoso em obras, o prenderam, o crucificaram, ele morreu. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Olha a expectativa, esperávamos. Quanta gente esperando tanta coisa, né? Nós esperávamos, a esperança deles estava num Cristo diferente daquele Cristo que realmente ele era. Eles estavam focados, talvez, numa mudança da opressão do Império Romano, num Jesus general, num Jesus que poderia levantar armas, num Jesus que poderia fazer algo diferente para acabar com aquela pressão. Mas não, Jesus veio e entrega a sua própria vida e morre. E Jesus pergunta para eles, eles começam a explicar o motivo das suas frustrações, das suas tristezas, e no meio do caminho, não é? Jesus começa a falar, desde os profetas, começa a discorrer as escrituras sagradas, falando da importância que o Cristo tinha e era importante que fosse crucificado. E aqueles homens foram ouvindo, o papo começou a ficar bom, porque quem conversa com Jesus, quem se alimenta da palavra de Deus, o papo fica bom. As coisas começam a aquecer o coração, e eles já estavam à noitinha, entraram numa casa, e a Bíblia diz que no partir do pão, e os seus olhos foram abertos, e eles reconheceram que era Jesus. Aí tem uma atitude que eles tomam, que é importante para a vida de cada um de nós. Que mesmo que nós tivéssemos com expectativas que não se cumpriram, não significa que Deus não pode fazer algo para dar um novo rumo para as nossas vidas. Aqueles olhos foram abertos, o que eles fizeram? Eles foram correndo para avisar os outros. Olha, meus irmãos, até à noite. Naquela época não tinha iluminação pública. Eles podiam permanecer ali, dormir no dia seguinte. Não, a notícia era tão tremenda que eles queriam compartilhar com os outros, encorajar os outros. Por quê, meus irmãos? Porque agora era o começo de uma nova época. Ia começar um novo dia na vida dos discípulos. O Espírito Santo seria derramado, eles iriam para a grande comissão, era a formação da igreja, era um novo tempo. Aquilo que eles pensavam que tinha acabado a sua vida, que tinha terminado, que tinha gerado uma frustração, uma decepção, era aquilo que Deus usaria para despertar naqueles homens que Deus tinha um propósito para suas vidas e eles tinham que voltar para encorajar os outros para a nova etapa que Jesus tinha para cada um deles. O que é que nós aprendemos de tudo isso? Nós aprendemos que, mesmo desanimados, entristecidos, muitas vezes frustrados, Jesus tem sempre uma porta aberta para nos mostrar um caminho novo, para trazer alegria aos nossos corações, para nos fortalecer, para nos usar num novo caminho. Mas às vezes a gente se apega a algumas coisas. Ah, mas era sexta-feira, se apega o passado, antigamente era assim. O Deus que te abençoou antigamente é o mesmo Deus que pode te abençoar hoje, pode abrir uma porta hoje totalmente diferente daquela que você sonhou e que você esperava. Esse é o Jesus que nós servimos. O Jesus que está sempre pronto para nos abençoar, está sempre pronto para dar um rumo novo para as nossas vidas, para aquecer os nossos corações, fazer-nos desistir de Emaús, e voltar até Ele, se juntar com os outros, se encorajarmos uns aos outros, que aí Ele iria começar uma nova etapa através da vida daqueles homens. Não deixe que a frustração imobilize você. Não deixe que o seu passado prenda você. Não deixe que as coisas que não aconteceram limitem você. Vá de encontro a Jesus. Ele vai transformar a sua vida, abrir uma porta, fazer um novo caminho e mostrar coisas que jamais você imaginaria diante dos seus olhos e que Ele poderia fazer na sua vida. Eu gostaria de orar por você. Você também que está desanimado, que talvez esteja frustrado porque esperava tantas coisas
Deus pode fazer coisas muito melhores daquilo que você esperava. Os discípulos que viam Jesus fazer e fazia algumas coisas também, em alguns momentos saíram para evangelizar e viram tantas coisas, agora receberiam o Espírito Santo, poder, para eles mesmos serem usados para abençoar a vida dos outros. Jesus tinha planos diferentes dos planos deles. E é sempre melhor o plano de Deus. Eu quero orar por você. Senhor amado, em nome de Jesus, talvez meus irmãos hoje estejam, alguns que estão nos ouvindo, estejam cansados, Pai amado, decepcionados, entristecidos, Pai amado, porque olham para a sua vida hoje, esperavam tanta coisa que já pudesse ter acontecido e as coisas não aconteceram. E está com o coração triste, abatido, desanimado, sem esperança. Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, Tua palavra mesmo nos afirma que Tu desejas que os cansados, sobrecarregados viessem até Ti, porque Tu darias alívio. Então traz alívio a esses corações agora, ó Pai amado, traz quietude nessas almas, traz, ó Pai amado, fé, abra os olhos, ó Deus, desses que não estão conseguindo enxergar, que Tu continua no controle de todas as coisas e tem sempre um caminho bom, perfeito, para a vida de cada um de nós. Que nós não venhamos olhar para o passado, ó Deus, e só olharmos as lembranças boas e as ruins, ó Pai amado, atrapalham o nosso presente, mas que as ruins possam nos fazer um presente melhor, para não errarmos de novo, não agirmos de maneira inadequada, mas que possamos olhar para Ti, porque Tu tens sempre uma porta aberta, uma oportunidade para as nossas vidas. Tu tens Teus planos, ó Deus, Teus planos são mais altos que os nossos, Teus caminhos são melhores que os nossos. Então, ó Pai, opera a Tua vontade na vida do meu irmão. Fortalece seu coração, fortalece, Pai amado, a sua vida e prepara ele, ó Deus, para tudo aquilo que Tu tem preparado para cada um deles. É o que eu te peço, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém.